Olá, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, amigos do Quai, amigos do Face, amigos do YouTube e de todas as redes sociais que existem e que virão vir, né? No domingo, no momento que estão gravando esse vídeo, domingo, né? Um ótimo domingo a todos, um ótimo fim de semana, carnaval, né? Temos ainda no Rio de Janeiro, segunda-feira, terça, quarta de cinzas. Então até quarta ainda estamos embriagados, né? Emocionados com o carnaval. Mas por isso que vocês de fundo talvez vão ouvir algumas músicas que são meus vizinhos, né? E tem que deixar curtir, né, pessoal? É domingo, é carnaval. Então deixar ligar o som do carro tranquilo. Mas nós não podemos deixar de nos virmos ao nosso propósito, que é a nossa leitura diária do Novo Testamento. Então, convido a todos os irmãos, as irmãs, que aqui se propõem a estudar conosco, dando uma ajeitada aqui na luz, a estudar conosco, para juntos, né, lermos mais uma passagem. Então, primeiro vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo, né? Vamos lá? Vamos fechar os olhos, respirar, soltar o ar bem devagarinho, nos religarmos com Deus através da nossa prece, oração de abertura. Deus, ó Pai amado, Pai que nos ama, Pai que tudo sabe, que tudo vê, pedimos, Pai, que junto de Jesus, nosso irmão, nosso guia, nosso modelo, vocês possam enviar a esta humilde casa, a este humilde lar, os nossos mentores, nossas mentoras espirituais, nossos anjos de guarda, que nos inspiram, que nos intuem, que auxiliam, colaboram para a nossa leitura, sair saudável, sair coerente com os teus ensinamentos, ó grande irmão, com as tuas palavras, com o teu entendimento, porque o que você ensinou para nós quando esteve encarnado conosco é para sempre, e temos que de tempos em tempos estar relembrando, reestudando e trazendo para o nosso cotidiano, para a nossa vida. E por estarmos reunidos em Teu nome, pedimos, Jesus, pedimos, Deus, pedimos que deixe esses anjos de guarda de todos esses irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, para que se juntem a nós nesse estudo, nessa leitura diária. Com o Pai Nosso, daremos por aberto a nossa leitura, nosso Novo Testamento diário. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Uma ótima leitura para todos nós. Muito bem-vindos, muito bem-vindas, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas. Obrigado por estar aqui na minha humilde residência. É Cleo Chanteló. Vou te esperar aqui na minha humilde residência. Né? Para juntos lermos, confraternizarmos. Apesar do carnaval, que sabemos que numa época assim, o carnaval nos é ensinado, e nós que temos sensibilidade, né, somos médios, temos sensibilidade, a maioria do povo tem, nós sentimos o ar mais pesado, sentimos a atmosfera mais pesada, porque no carnaval, né, nos é ensinado, e nós com o tempo aprendemos e vemos e observamos, né, que
todo o pessoal das trevas, o pessoal do inferno, do umbral, dê o nome que dê, né, das sombras, né, contrário às leis de Deus, é permitido eles virem extravasar, né? E aí, em espírito, estou falando de espírito, não estou falando de pessoas, seres humanos, estou falando de espírito. Eles se unem, eles vão e encontram essas pessoas que estão lá no Carnaval do Rio de Janeiro, lá no Carnaval da Bahia, no Carnaval mesmo, Carnaval, aquela loucura toda, milhares de pessoas, milhões de pessoas estão lá, eles vão lá e influenciam as pessoas, e é por isso que as pessoas exageram na bebida, dá muito alcoolismo, dá muita briga, dá muitas traições, muitas separações, né? As nossas meninas engravidam e depois daqui 9 meses nem sabem quem é o pai, dá muitas mães solteiras, né? Então tudo se extravasa, então a atmosfera fica pesada, e aumenta a violência, aumenta as maldades, então fica pesado. Então para nós que somos religiosos de todas as matrizes, seja evangélica, seja católica, seja espírita, seja budista, seja dos candomblé, seja dos irmãos afro, nós como religiosos e atentos a isso, nessas épocas, não que nós temos que proibir porque é livre-arbítrio, gente, nem Deus proíbe eles de viverem isso, essa experiência do carnaval, ninguém deve proibir, mesmo se o filho nosso for, fazer o quê? Mas nós, como religiosos, nós temos que reforçar a nossa fé, que é orarmos mais, ainda que internamente, ainda que só em pensamento, para proteger a nossa casa, proteger o nosso lar dessas influências que ficam até a quarta-feira de cinzas, mais ou menos até quinta-feira, livres para influenciar a maldade no mundo. Então, quando nós rezamos, nós oramos e praticamos a nossa fé pautada nos ensinamentos de Deus, de Jesus, principalmente nessa semana pré-carnaval e até a quarta-feira de cinzas, quinta-feira, nós temos que fortalecer a nossa presença com Jesus para cuidar, proteger a nossa casa. É como se botasse uma cúpula, um copo de vidro ali na nossa casa, né? Imagina uma cúpula ou redoma, copo de vidro da sua casa ali, você dentro do pote, e aí o mal não consegue penetrar, não entrar. Então a nossa obrigação como religiosa, resumo, é orar mais, rezar. Não botar dedo, coisa, você vai inferno, você vai isso, não sei aquilo, não sei aquilo. Não, a pessoa quer se divertir, vai, a pessoa quer se extravasar, vai. Só que nós temos que ser diferentes. Não que não podemos ir, nós podemos ir. Lembremos que Jesus ia nos casamentos, que é o sistema de festa. Mas alguém aqui viu Jesus bebendo? Há relatos de Jesus bêbado? Porre! Há relatos de Jesus brigando? Há relatos de Jesus fazendo intriga, fofoca, falando mal da noiva, do noivo, que faltou vinho? Né? Não. Até mesmo a transformação da água no vinho, Jesus fez na moita. Jesus estava sentadinho lá com os apóstolos, ali, com o pessoal, né? Aí ele ouviu a conversa, né? Que né, o outro chamou o dono e fulano, tá acabando o vinho. Nós vamos ter que mandar o pessoal embora. Aí Jesus ouviu. Aí Jesus mandou chamar o dono, né? O que está acontecendo aí? La surdila, né? La moita. Só o dono, Jesus ali na mesa e os que estavam ali. E a população lá dançando, né? Os convidados, os noivos e tal. Aí o pai da noiva falou, que geralmente era o pai, né, que fazia a festa. E aí falou, tá acabando o vinho e tal. Daí Jesus, onde é que fica os barris do vinho e tal? Coloca água lá. Como assim? Coloca. Então, Jesus, né, foi na surdina e fez. Mas ninguém viu Jesus bêbado, ninguém faz relato de Jesus brigando, Jesus xingando, Jesus falando mal da festa, Jesus espalhando por aí. Você viu, Pedro? O pessoal não comprou vinho, o pessoal não comprou vinho, o pessoal não se prepara, não sei o quê. Não, saiu, ficou lá na festa, tal, o tempo que deveria ficar, e saiu na surdina. Então, o que isso aí quer dizer?
Nós religiosos podemos ir, sim, podemos ir no baile, sim, podemos ir no churrasco, podemos ir na festa, podemos ir no restaurante, podemos ir em qualquer lugar. Só que nós temos que dar o exemplo. Nós temos que ir, extravasar, porque é do ser humano. Temos que extravasar, temos que tirar o êxtase de nós, extravasar, rir, porque isso aí ajuda no metabolismo do nosso corpo. É saudável rir, cantar, né? Dançar, né? Para queimar calorias. Então é necessário. Só que a diferença mínima que tem que ter do cristão, do evangélico, do espírita, que é a mesma coisa, mas eu digo porque, né, é milhões de pessoas, graças a Deus, né, somos diferentes. A diversidade é linda por causa disso. Um pouco uma água. Então temos que extravasar a diferença que nós, que nos dizemos religiosos, que nos dizemos homens e mulheres de bem, que nos dizemos da família de bem, que somos conservadores, é nos mantermos fora da influência do mal. O que é a influência do mal? É exagerar na bebida. Se possível, nem beba. Mas é exagerar na bebida, é entrar nas confusões, nas traições, né? Dirigir bêbado, alcoolizado, sabendo que está colocando em risco a vida da pessoa. É não fazer. É estar no mesmo lugar, mas não fazer igual. Porque estando no mesmo lugar e não fazendo igual, você é o ponto de luz em meio à escuridão. Você é o instrumento de Jesus para as pessoas. Porque só estando ali, sem fazer a mesma coisa, mas estando feliz, estando alegre, dançando e conversando com o grupinho, e encontra um amigo, e vai, pô, que é normal, né? Mas ali você não bebe, você não fuma, e você consegue fazer a mesma coisa. Lá no inconsciente dos ímpios, dos que estão em pecado, sem você falar nada. Sem você apontar o dedo, sem você xingar, sem você dizer que vai para o inferno, que vai para o umbral, que você é pecador, que você está errado, que você não tem perdão, que Jesus não te ama, não sei o quê, sem dizer nada dessas frases que infelizmente, né, os cristãos falam. Que é errado, Jesus não fala. Jesus não fala isso para nós, porque se fosse falar, meu Deus do céu, ninguém teria coragem de falar o evangelho. Graças a Deus que Jesus é um irmão compreensível e respeita o nosso livre-arbítrio. E nós, como cristãos, deveríamos fazer isso. Né? Só a sua presença, no inconsciente da pessoa, até no consciente mesmo, né? Mas no inconsciente as pessoas olham, oh, há outras formas de viver, há outras formas de pular o carnaval, há outras formas de ser feliz, há outras formas de extravasar, sem precisar estar bêbado, fazendo as coisas erradas. Então, essa é porque quando é carnaval nós temos que tocar no assunto, né, gente? Todo religioso, religiosa tem que tocar no assunto. Então, toquemos. Agora vamos para a nossa leitura, nosso estudo. Né? Ela é curta, não vai dar muito hoje. Vamos lá. Curas em Genezaré. Lá em Marcos, capítulo 6, do versículo 53 até o 56. 53, 54, 55, 56. Então, atravessando o lago, depois daquilo que nós estudamos ontem, que nós estudamos sexta-feira, sobre aquela que o Pedro desconfiou de Jesus, e se for tu, Jesus, se for tu mesmo, faça com que eu ande na água. E aí o Pedro começou a dar os primeiros passinhos ali, mas daí desviou o olhar de Jesus, né? Não, desconfiou, caiu. E Jesus estava andando sobre as águas, né? É aquela passagem. Então, depois dessa travessia toda do lago, chegaram na cidade que o nome era Genezaré. Uma cidade, né? É que nem nós aí, Santa Maria, Frederico, Estrela, Lajeado, Porto Alegre, São Paulo, Bahia. Lá a cidade era Genezaré. Né?
chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, enviaram notícias por toda aquela circunvizinhança. O que era circunvizinhança? Arredores, região. E trouxeram-lhe todos os que estavam mal. Rogavam-lhe para que tocassem somente na orla da veste de Jesus. E os que a tocaram, né, foram completamente salvos. Então, gente, olha que lição linda e maravilhosa. Uma passagem tão curta, né, com 1, 2, 3, 4, 5 frases, né, textinho bem curtinho assim, né, mas um ensinamento tão grande para nós nos dias atuais e para sempre. Porque, olha só, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens, né, as pessoas, as mulheres, crianças, idosos, daquele lugar ou daquela cidade, o reconheceram, imagine, você está ali na beira do rio, na beira da praia, do mar ali, e vê aquele barco chegando. Aí você olha, que só tem 12 pessoas, um cabeludo lá, né? Que lá não é Jesus. Jesus e os 12 apóstolos dele. Aí sim, eu conheço, que lá o Pedro, que lá o Tiago, que lá o Judas. Ah, então é Jesus mesmo. E eles confiavam tanto, eles tinham tanta fé, apesar de estar numa cidade, uma ilha isolada. A fé é tão grande que eles não pensaram 2 vezes. E pensaram não só neles que estavam ali no momento. Eles pensaram em toda a população, em todas as cidades da vizinhança. É como se nós aqui de Frederico visse Jesus chegando ali na praça e pedíssemos para avisar o pessoal de Val Seco, o pessoal de Arroio do Meio, o pessoal de Arroio Bonito, das cidades em volta. Foi o que eles fizeram. Só que não era com tanta facilidade como nós hoje, né? Hoje para nós é mais fácil, né? Hoje se Jesus aparecer aí, o que a gente faz? Bota o WhatsApp ali no grupinho, bota no feed do Face, né? Faz o videozinho, bota no quadro no YouTube ali, no Instagram. Ó, gente, aqui dia tal, às 19 horas, ali no centro de Frederico vai estar Jesus esperando vocês para realizar curas, realizar uma linda palestra, contar parábolas maravilhosas para nós. Venham, estaremos aqui esperando. É fácil, né? Paradinha, aí desliga, puf, deu. Mas eles tiveram que fazer, não com tanta facilidade assim, tiveram que de boca em boca, né, um avisar o outro, ir das casas, ir dos lugares, ir a cavalo, a camelo, mas de alguma forma, mas com aquela fé, aquela vibração, né, porque sabiam, sentiram no seu coração que com a aproximação de Jesus estando próximo daquela cidade, era a única oportunidade que eles tinham de se curarem, de curarem as suas mazelas, de estarem ao encontro de Jesus. E não pensaram 2 vezes. É como se o cara dissesse assim: fulano, vai lá, avisa tua mãe, avisa tua avó, pede para avisar fulano, Beltrano, nosso vizinho, que Jesus está aí, Jesus está chegando. E aí foi aquele alvoroço, todo mundo, né? Só aí já foi uma lição de compartilhar a bênção, né? Porque nós recebemos as bênçãos de Jesus, mas nós queremos só para nós guardamos só para nós. Nós não gostamos de mostrar para a população,
para a comunidade que nos cerca, seja família, seja amigo, seja vizinhos, sabe? Seja quem for, da comunidade, da cidade, do estado, do Brasil, do mundo, que se convive com nós, as maravilhas que Deus realiza em nossas vidas. Eu não estou dizendo em dinheiro, isso aí não se deve estar contando mesmo, que compra carro, que compra terreno, que ganha 1 milhão, 100 milhões de reais, 1 bilhão de reais. Não, isso não se deve contar mesmo. Eu digo é contar as maravilhas que depois que eu comecei na igreja, a minha vida melhorou, eu estou mais feliz, eu estou mais alegre, eu estou mais saudável, eu estou mais... Dificilmente alguém conta. A gente só relata para uma pessoa, para um amigo, para um familiar, as coisas ruins. Tô com dor de cabeça hoje. Minha vida é tudo errado. Meu marido só me incomoda. Minha mulher só me incomoda, só me xinga, para nada presta. Só conta negatividade, só conta coisa ruim para as pessoas. Agora, as maravilhas que Deus realiza na sua vida, ninguém conta. Esse povo já nos ensinou diferente. Eles já foram com essa fé. Olha a diferença. Esse povo estava isolado, em Genezaré, uma ilha, e tinha fé só de ouvir falar de Jesus. Que até então Jesus nunca tinha ido a essa ilha. De ouvir falar. E a própria cidade de Jesus, lá em Nazaré, a própria cidade onde ele nasceu, cresceu, ficou até os 20 e poucos anos lá, 30 anos, trabalhando com seu pai lá, naquele ofício, sendo uma pessoa normal. Então a cidade conhecia, porque quem é de interior sabe, né? Agora deu uma mudada, né? Mas até uns 20 anos atrás, mesmo que não quisesse, quando uma cidade tinha 20 mil habitantes, 15 mil habitantes, todo mundo te conhecia, né? Passava no mercadinho, no boteco, todo mundo conhecia. É o neto do fulano, é o filho da fulana, daquela família lá, todo mundo conhecia. Eu vivi isso aí, então é verdade, todo mundo conhecia. Então imagina naquela época que era 5, 6 mil pessoas em Nazaré, cada cidade, né? Batistala. Então todo mundo se conhecia. E mesmo assim, a cidade de Jesus, ninguém, sabe, eu sei a sua mãe, nossa amada Maria, mãe de todos nós, e o seu pai, né, que acabou morrendo cedo, mas a não ser eles, ninguém o apoiava, ninguém o admirava, ninguém o queria por perto, ninguém conseguia ver quem realmente era Jesus. Tá? Só viu o carpinteiro. E aí uma cidade que só ouviu falar. Depositou fé, depositou confiança. E o que falta em nós é isso. Porque nós conhecemos Jesus. Será que nós estamos sendo igual a família de Jesus, a cidade de Jesus? Ou nós vamos ser ou somos igual Genezaré? Genezaré não precisou conhecer Jesus para confiar nele. E nós, na atualidade, por mais que não leiamos, por mais que não vamos à igreja, por mais que nos dizemos ateus, mas a gente conhece, a gente sabe quem é Jesus. A gente sabe os feitos de Jesus, né? Porque toda Sexta-feira Santa, anualmente, a Globo e hoje os streams, né? Mostram o filme de Jesus, né? Sempre, de tempos em tempos, sai uma série sobre a vida de Jesus. Né? Agora tem o Goze. Né? Acho que é na Netflix, eu acho. Ou na HBO. Sobre Jesus. Muito lindo. Quem puder olhar, olha, lindo mesmo. De lá, olha, aprendo cada coisa. É emocionante. Os atores estão maravilhosos. E, então, não tem como dizer que não sabemos. Então, na atualidade, a humanidade, ela está igual à cidade de Nazaré. Porque nós conhecemos, nós sabemos quem foi Jesus, quem é Jesus, sabemos os seus feitos, sabemos os seus milagres, sabemos o potencial, a força que ele tem. Se nós aceitarmos, ele muda a nossa vida da água para o vinho. Sabemos de tudo isso.
Mas aqui está, aqui a lição de hoje que nós estamos estudando é: nós somos de Genezaré ou nós somos de Nazaré? O estágio que está, 90%, 95% da humanidade está na cidade de Nazaré, a cidade de Jesus. A gente sabe quem é, sabe que é o filho de José, que é o carpinteiro, é o filho da Maria. Mas nós não damos bola. Porque se nós dessemos bola mesmo, nós éramos mais fiéis, nós éramos mais honestos, nós éramos menos falsos. O ideal era não ser falso, mas era menos. Nós éramos totalmente contrário ao sistema, contrário ao mundo em que vivemos. Nós éramos pessoas, homens e mulheres de bem, verdadeiramente. Mas voltando ao estudo de Nazaré. Então, né, conheceram, enviaram, né, mandaram as pessoas lá avisar a circunvizinhança, que era os arredores, né, a região. Aí depois, e trouxeram todos os que estavam mal, né, todos os doentes, todo tipo de doença, né, trouxeram. Imagine a trabalheira que foi, porque tinha pessoas que eram paralíticas. E não era a comodidade que nós temos hoje, né? Uma que nem dava porque era areia. E não tinha, né? Cadeira de rodas, carro, locomoção. Então, precisava do empenho da comunidade, né? Um vizinho ajudar o outro a pegar ali a sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, que está paralítico, que não se move, né? A botar uma maca, né? Ou no colo, alguma coisa, e levar. Então, deu trabalho. Não foi tão fácil assim. Mas eles iam com aquela fé, aquela certeza, aquela confiança que esse trabalho, esse esforço de caminhar, sair de Erval Seco para Frederico, sair de Arroio do Meio para Frederico, sair de Rodeio Bonito para Frederico, sair de Iraí para Frederico, que é como se fosse isso, né? Ou de Lajeado para Estrela, Lajeado lá para Santa Clara. Valeria a pena. Eles tinham essa confiança. Eles tinham essa fé. E foram. Tá? Trouxeram todos os que estavam mal. Rogavam-lhe para que tocassem somente na orla. A fé era tão grande. Orla, o que é orla? A borda, né, das vestes. Ou borda das vestes judaicas masculinas eram feitos bordados com fio azul púrpura. Trata-se de um preceito cuja função era evocar a necessidade de cumprimento dos demais preceitos, segundo desse modo, essa orla era sinal característico dos fiéis observadores. Ou seja, era como se fosse uma fitinha. Imagina que uma fitinha bordada, né, lógico, na roupa. Fita. Que nem a gola, sim, a gola não é as golas das camisetas, não tem uma sobressalente aqui que dá pra ver que é diferente. Era uma fitinha, né? Nessa fitinha. Notem que eles não queriam. Eles tinham tanta confiança no Jesus, diferente das outras populações que até então Jesus tinha tratado, que precisavam ir até Jesus, mas eles queriam que eles só acreditariam que era Jesus, que era o curador, se Jesus tocasse, se Jesus falasse, se Jesus esfregasse os cegos lá, o barro, e limpasse o olho, se Jesus fizesse alguma coisa. Então, né, tinha uma fé, mas uma fé meio de São Tomé, né? Eu só acredito vendo. E esse povo não, esse povo foi a primeira população, né? 4, 5 cidades juntos, que demonstraram a fé verdadeira, que é a fé que nós devemos ter, né? Que é aquela confiança sincera. Para eles, a fé era tão grande que eles não precisavam, Jesus podia ficar, para eles, né, não precisava nem o Jesus falar nem nada, né? Eles tiveram tanta humildade, mestre, deixa nós tocarmos na sua orla, porque só na fitinha, ali na roupa, só na fitinha, e nós vamos curarmos, nós vamos
receber a sua unção, receber a sua bênção, receber a sua energia. Porque nós confiamos em Ti, Mestre. Nós confiamos em Ti. Nós temos certeza de quem Tu és, que Tu é o Messias prometido. Com essa frase, eles disseram tudo isso. E trouxeram todos os que estavam mal, rogavam, pediam, para que tocassem somente na orla de sua veste. E os que a tocaram foram completamente salvos. Quantos? Então, aqueles que tocaram, tem os que não tocaram, que sempre tem, nós temos no nosso meio isso, Tem o nosso meio, quem é esse cara aí para falar essas loucuras aí? Quem é essa pessoa? Quem ele pensa que é? Aí já titubeia, já perde a força da fé, e aí também perde a força da bênção. A bênção já vem fracionada. Então, aqueles que o tocaram, aqueles que tocaram com essa fé foram curados completamente. Os que não tocaram foram curados mais ou menos. Salvos. Então, ser completamente salvo, ser tirado do perigo, da morte, ser guardado, ser conservado. Então, esse foi a nossa leitura. Mas tem umas coisinhas que eu tirei aqui, que eu anotei. Hoje é mais curto o nosso estudo, por isso que eu fiz mais cedo. que eu falei. Então, lá no Lago de Genésio, Jesus andou nas águas do lago antes de entrar nessa cidade. Isso eu comentei. Então, as pessoas se movimentavam, seja de cavalo, a pé de barco, foram de casa em casa, fazer que Jesus estivesse na cidade. Eles pediram para tocar Jesus. Agora vem o que eu queria que vocês refletissem junto comigo. Junto com nós. Pergunta que nós deveríamos fazer. O que você quer? O que nós queremos quando nós falamos que vamos voltar para a igreja? Que vamos voltar a frequentar o centro espírita? Que vamos voltar a falar de Jesus, a viver com Jesus, a estar na presença de Jesus? O que nós queremos? Essa é uma primeira pergunta. Você quer melhorar ou curar? Porque tem uma diferença muito grande entre melhorar e curar. Melhorar é melhorar só o corpo, Eu estou com dor de cabeça, aí eu tomo um remédio mesmo, uma aspirina, remédio, Novalgina, salvei o corpo para. Só que nós esquecemos que o corpo nos dá sinais que tem algo a mais para cuidar. A dor no corpo, ela é o último estágio que nós devemos que cuidar para não ter tantas dores no corpo, e é real isso, gente. É cuidar da onde está a causa da doença. E a maioria das causas das doenças estão na alma. E por isso que a cura é na alma. Por que as curas de Jesus eram instantaneamente? Porque ele curava na fonte, na alma. E aí refletia no corpo. Então, agora refletindo sobre isso. Por que você quer? Você quer melhorar ou curar? Porque geralmente quando nós vamos na igreja, no templo, no centro espírita, vou botar o que já aconteceu muito comigo. E quem frequenta, ou quem tem parente que frequenta, a casa, o físico, o prédio, a igreja. E nós gostamos de levar fisicamente também, no mesmo dia que a gente vai, nas quartas, nos sábados, nas igrejas dos domingos.
a gente convida uma pessoa, né? Um amigo, um conhecido, alguém que a gente conheceu ali na fila do mercado, uma coisa, fulano, vamos lá, quarta-feira, vamos lá, sábado tem sessão, vamos lá, ou comigo lá, você vai se sentir bem, você está precisando, isso aí que está acontecendo com você não é só físico, né? E não é mesmo. Aí tá, te convence a pessoa, olha, vou vir contigo. Aí você convence, a pessoa vai. Aí a pessoa entra lá, na igreja, dos evangélicos, dos católicos, no centro espírita, qualquer lugar. Entra lá. Aí fica 2, 3 horas, que é o tempo que mais ou menos dá, né? No máximo 4 horas. Aí recebe tudo, né? Recebe os passes, recebe as orientações, recebe aquela ministração, depende do lugar, né? Mas no nosso caso espírita recebe o passe, recebe a ministração, recebe a palestra e se sente aliviado. Foi embora a dor de cabeça. Foi embora a dor do corpo. Foi embora aquela sensação de peso, de tristeza, de angústia. Melhorou. Né? Melhorou. A pessoa sai. Isso quem frequenta aqui, né? Meu amigo Gilberto Porto, Paulo Pérez, meu presida, meu eterno presidente, aí sabe que eu chamo assim, né? É meu tempo de adolescente, então meu primeiro presida da minha era assumida espírita, que até então criança, né? Criança e adolescente a gente fica no meio termo, né? Não vou assumir, não vou assumir, não vou assumir. Aí em 2000, meu primeiro presida, seu Paulo Pérez, né? Seu Paulo Gilberto, a nossa obra lá. Aí eu me assumi. Aí ele disse, aquela coisa, sou espírita. Então, meu primeiro presida na era assumida. Lógico que teve vários, né? Porque criança eu vou me levar. Só que o primeiro mesmo é o meu primeiro presida. Então eu era gurizão, chamei de presida. Então por isso que o seu Paulo sabe que é com carinho, né? Com respeito, meu primeiro presidente da Casa Espírita, Viana de Carvalho. A minha casa. Nossa casa, né, Gilberto? Então, essas pessoas vão, falam conosco, né? Não é que é bom, eu tô melhor, tô leve, saí leve. Que bom. Aí chega sábado que vem, ou no dia do culto, da igreja. Não posso ir, tô cheio de compromisso. E tá, tudo bem, isso acontece, né? Eu também, né? Tem que gravar e às vezes eu gravo. Isso acontece. É normal. Somos seres humanos, temos compromisso. Mas daí passa a outra semana, a gente vai lá, convida, ou manda WhatsApp. Não tenho compromisso, minha agenda é muito corrida, não vai. E vai indo. Aí a gente esquece que se a gente não cultivar a nossa unção, a nossa bênção, a nossa proteção espiritual, o tratamento, porque é um tratamento, gente. Uma casa espírita, uma igreja, um centro, um templo religioso, né? Ele é comparado, ele é comparado, não, mas é para você ter uma ideia assim, com um hospital. E nós somos os doentes. Tanto os que trabalham, os pastores, os padres, os bispos, os palestrantes, os espíritas, né? Nós somos os trabalhadores, mas também somos os doentes. Nós também. Então, nós vamos lá em tratamento. Eu estou em tratamento há 25 anos. Nós vamos lá em tratamento. Então, toda vez que nós vamos lá, Jesus, quem você confia, quem você gosta, quem você acredita, né? A santa, o santo, ministra uma dose. Trata da nossa angústia, trata da dor, trata da nossa alma. Então, nós não podemos abandonar. Porque quando nós recebemos uma dose, sentimos aliviado, que fica aliviado mesmo, fica lá as mazelas, fica lá. Só que nós voltamos para a nossa vida. E a nossa vida normal, comum,
na matéria, é envolta de muita negatividade, de muita coisas ruins para cima de nós, é inveja, é coisa tudo de ruim, né? E nós vamos absorvendo. E se nós abandonamos o tratamento, que é ir naquele local, seja evangélico, seja católico, seja espírita, ir naquele prédio, naquela casa, ou ler, ou rezar, ou praticar o bem, porque ao praticar o bem, você também se protege. Mas se você não pratica o bem, então vá na igreja, vá no centro, vá no templo religioso, que você estará se protegendo, né? Porque lá é um local sagrado. Então, nós esquecemos, nós nos afastamos. E quanto mais nós nos afastamos do tratamento, do hospital religioso, mais fácil fica do mal nos envolver. E é onde voltamos a ter aqueles sintomas que nós tínhamos quando nosso amigo, nossa amiga nos convidou para ir na igreja, para ir no centro espírita, para ir no local religioso. Então, se eu quero, então, por isso que tem que decidir, ou você quer melhorar ou você curar. Agora, se é só melhorar, então vai lá uma vez, que a gente tem, né? Na nossa doutrina nós temos os... É uma piadinha interna, mas quem é espírita vai entender. Nós temos o Papa Passe. Quem são os Papa Passe? Os frequentadores Papa Passe. Eles chegam, que geralmente é uma hora de palestra, de orientação. Então tem um horário determinado, né? Um horário de início, né? Tipo, na Casa Viana, sábado, às 3 horas começa, 3 horas em ponto. Aí até às 4 horas é a palestra, é a orientação, que nem nós aqui, papapá. Aí lá pelas 4h10, 4h15, depois da prece de encerramento, é a hora de chamar para os passes, né? Para tratar das pessoas, do público. E aí depois os estudos, e lá para 5, 6 horas termina e vamos embora. Tá. Aí então o Papa Passe, o que só quer as bênçãos, e aí vai nas igrejas também. Ele sabe, ou ela sabe, o horário que funciona, porque é sempre assim, né? É regrado. Aí só chega 3h50, 10 para as 4. Só para não dizer que não escutou o palestrante, a palestrante, né? Quem estava ministrando a aula. Aí senta lá no fundo. Vai na hora do passe, sai correndo para ser o primeiro a ser chamado. Aí toma o passe, recebe lá, senta, recebe a bênção, recebe a unção, alivia e sai titubeando. Aí a gente olha, né, quem tá na portaria e tal, a gente olha, ó o Papa Passe aí, ó, que vem só para tomar o passe, só para receber as bênçãos, a unção, o tratamento e ó, sai correndo. Recebe ajuda de Deus? Recebe, mas não é a mesma ajuda de quem foi no horário, ficou ali das 10 para as 3 até as 5 horas da tarde, né, 2 horas, 3 horas lá naquele templo religioso. Porque do momento que ele sentou e ficou ali em silêncio, já está recebendo tratamento. Então tem mais bênção, mais remédio, mais proteção de Jesus, do seu anjo, do que o Papa Passe. Então o Papa Passe só quer a melhora do corpo. Vai lá, volta para a vida, aí vai lá, volta. Agora quem quer a cura é um tratamento contínuo, além de ir na igreja, além de ir no centro espírita. Traz para a sua vida, traz para o seu dia a dia, traz para o seu interior, para o seu íntimo. Como é que eu trago para o meu íntimo, Eduardo? Quando eu começo a ler, a me inteirar pelos assuntos sobre Jesus, sobre as boas coisas, né? As boas ações. Quando eu começo a trazer para o meu dia a dia, quando eu começo a adaptar para o meu caráter, para a minha forma de ser, pelo que eu enfrento na minha vida. Aí eu estou em comunhão, em unção, e eu estou querendo a cura. E aí a cura acontece. Às vezes demora,
Mas que a cura acontece? Acontece. Jesus não deixa ninguém sem cura. Vocês vão ver aqui, e aqueles irmãos e irmãs que já leram, tiveram o prazer de ler toda a Bíblia, porque, né, tem família e tal, né? No meu caso, sou de 2 famílias, um lado é espírita e outro lado é evangélico, então não tinha como não conhecer a Bíblia. Não tinha como. Então, vai ver que todas as pessoas que procuraram Jesus, que procuram Jesus, não ficam sem resposta. Todos foram curados. E assim hoje, e assim amanhã, e será assim nos próximos séculos, nos próximos milênios, e por toda a eternidade. Só que, como está a pergunta aqui, você quer melhorar ou curar? Essa é a resposta. Essa é a pergunta que nós temos que ter em nossa mente quando nós queremos procurar Jesus, seja através da igreja, seja através do centro espírita, seja através do templo religioso, dos católicos, seja através de dentro de casa, seja através de ler a Bíblia, de ler o Evangelho, de falar com Jesus, de fazer oração. O que eu quero? Porque se eu quero curar, eu tenho que respeitar o tratamento, eu tenho que seguir as normas, seguir a receita do médico. Quem é o médico que eu estou falando? Jesus. Ele é médico, ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele é professor, e os melhores. O melhor psicólogo que já existiu, o melhor terapeuta, o melhor médico e o melhor professor que já existiu entre nós. Quer conviver com o melhor? Conviva com Jesus. Então, a mensagem é essa, gente. Dessa pequena passagem, aliás, deu só 1, 2, 3, 4, 5 frases. Curas em Genezaré. Nos deu esse não, eles, né, o povo, nos mostrou o que é ter fé, que é ter confiança, confiar, ir ao encontro e ter tanta certeza que aquilo que nós confiamos, pedimos, oramos em Jesus, em Deus, vai acontecer. Por mais que dizem para você, não, você é louco, você é louca, isso nunca vai pedir, nunca vai acontecer. Não titubeie. Não dê ouvidos. Porque os ímpios, o mal, sempre tenta afastar o bem, as pessoas de bem. Sempre tenta tirar da igreja, dos templos religiosos, do centro espírita. E você tem que mostrar para Jesus a mesma confiança, a mesma fé que o povo de Genezaré. Eles tinham tanta confiança que eles pediram para tocar na orla. A orla, a fita da roupa, bordado. Que nem a gola da gente que tem uma coisa sobressalente, né? Coisa diferente. Só isso. Tal grau de fé, né, gente? Eu já é diferente, eu sou... Eu quero ouvir a voz de Jesus, eu quero tocar, eu quero apertar a mão dele, eu quero abraçar, Então, a fé é tão grande que só ir tocar. Sabe? Mestre, não precisa falar nada, mestre, não precisa fazer nada. Mestre, só fica paradinho aí e a gente vai tocar, e foram o que eles fizeram. Só tocar. Só tocar. Só que nós, religiosos, da doutrina espírita, sabemos que tem uma grande, né, que Jesus, só a sua aura, só a sua energia de volta do seu corpo, porque todos nós temos aura. É assim que nós descobrimos quem é falso, quem não é, quem nós podemos confiar, quem nós não podemos, né? Que é através da energia da outra pessoa, do outro irmão, da outra irmã. Imagina a luz de Jesus. Então, só em estar em volta, só em entrar no mesmo campo magnético, que é estar perto, meio metro, nós precisamos ter coladinha, nós somos cheios de pecados. Mas só estar 1 metro, meio metro de Jesus, ali já acontecia a grande transformação na alma, no corpo da pessoa. Isso que é o legal. E nós vemos isso em nós que eu digo religiosos aí.
que se propõe a ser fiel, o mais fiel possível às suas religiões, às suas ensinamentos. Principalmente ser honesto, honesta de verdade. Não me vem com falsidade. Não me vem tirar dinheiro dos outros. Não me vem desejar o mal para os outros, desejar a morte, desejar isso, desejar aquilo. Porque ele não é fiel. Jesus não deseja, nunca desejou e não vai desejar a morte de ninguém. Jesus nunca desejou vingança e nunca vai desejar vingança de ninguém. Se nós fizermos religiosos e desejamos vingança, desejamos morte, desejamos mal por qualquer outro tipo de pessoa, não somos religiosos, nós achamos que somos. Aí tem uma grande diferença. Então a mensagem foi essa, gente. Vamos pedir a Deus, agradecer a Jesus pelo ensinamento, pela leitura saudável, por ter enviado para o nosso auxílio, nossos mentores, nossos anjos de guarda, que sempre que pedimos e que formos pedir, Jesus nunca nos desampara, sempre envia para nos inspirar, para nos intuir, para juntos lermos, estudarmos e termos uma melhor compreensão e trazermos para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para o nosso coração, o ensinamento de Cristo. Que, como nós lembramos, não basta só memorizar, não basta ter só na razão. Jesus quer que tenha na emoção, no sentimento. E a nossa proposta dessas leituras, desses estudos, dessa confraternização juntos. Então, com o Pai Nosso, daremos por encerrado a nossa leitura diária do Novo Testamento. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Uma ótima tarde a todos, um ótimo domingo a todos. Fiquem à vontade. E que Deus esteja em comunhão, cuidando, amparando a família de cada um de vocês e da minha. Abraço e até amanhã, se tudo der certo, se o Pai permitir, e Jesus